Fazer silêncio. Na cada um dos seus lugares, olhar para frente, prestar atenção aqui. Pronto? Então, na aula de hoje vamos falar de Júlia Kristeva, uma filósofa contemporânea, nasceu em 1941 e vai trabalhar aí no campo da filosofia política. A filosofia política é um campo da filosofia que vai abordar as questões relacionadas ao poder, as relações de poder. E ela também vai abordar o feminismo, as relações de poder entre homens e mulheres. Apesar de que ela é uma crítica do feminismo, porque para ela o feminismo acaba tentando subverter a lógica que ela mesmo critica, o que ele mesmo critica. Quando o feminismo critica o machismo, ele acaba colocando uma perspectiva feminina que quer se impor sobre os homens. Ela é uma crítica do feminismo porque ela quer, parece que o feminismo quer só substituir uma relação de poder por outra. Quando na verdade o que deve acontecer é uma relação de igualdade. E o feminismo tem que ser extremamente crítico em relação às suas pautas para não se transformar naquilo que ele tanto critica. Então, uma crítica do feminismo. Um dos questionamentos que ela faz é: quem representa Deus no feminismo hoje? Uma crítica dentro do feminismo é a crítica de que a visão de Deus é de como se Deus fosse uma figura o quê? Uma figura masculina. E por isso, essa perspectiva machista da visão de Deus como figura masculina acaba colocando a mulher, o feminino, como inferior. E como ela é uma crítica do feminismo, ela vai acabar questionando também essa perspectiva feminista de que Deus deveria ser mulher. Aí ela inverte. Como o machismo, o patriarcado construiu uma visão de Deus masculina, as mulheres agora querem construir uma visão de Deus feminina. É só uma substituição de uma relação de poder por outra. E a construção de outra forma de dominação. Oi? Ligar? Diga aí, Luciano. Qual que é a pergunta? Primeiro? O pretinho ligo da frente, o cinto ligo eu não traz a escada. Pelo menos agora pode ligar. E se pensarmos na perspectiva cristã, pelo menos teologicamente, de acordo com a teologia cristã, Deus não é nem homem nem Deus é espírito, assim como os anjos, seres espirituais, portanto, não é dotado de genital, ou de sexualidade, ou de gênero. Deus não tem gênero, quem tem gênero é o ser humano. E aí? Mas a representação de Deus, historicamente, sempre foi de um ser masculino, um senhor barbudo. A própria encarnação de Deus para o cristão é uma encarnação masculina. Jesus é homem. O Espírito Santo também é no masculino. O catolicismo tentou dar uma maneirada nisso, colocando ali como figura central, mas não divina, Maria. Figura feminina. Mas uma figura feminina também estereotipada. Né? Você foi de forma agora, você foi de forma? Você foi não? Só foi essa parte de cá. Só foi essa parte de cá, Gustavo. Vai, foi não? Foi essa inteira. Foi alguns, né?
Então, o catolicismo inseriu ali a figura de Maria, que não é uma figura divina, mas não é uma divindade, não é uma deusa, mas que é uma figura muito importante dentro do cristianismo, mas só com uma visão também estereotipada, porque Maria é submissa. Maria é a mulher, a bela, a recatada do lar, que é tanto criticado pelo feminismo. Então, a Júlia Kristeva é uma crítica do movimento feminista nessa perspectiva, mas ao mesmo tempo ela critica o machismo, o patriarcado, dessa tradição de feminismo e de crítica dentro do próprio feminismo a si mesmo, surge com a obra ali no século XVIII, 1792, a reivindicação dos direitos da mulher, da Mary Wollstonecraft. Ela iniciou um debate aí sério sobre a natureza dos papéis que as mulheres estão condicionadas a desempenhar na sociedade, principalmente ali depois da Revolução Francesa. A Revolução Francesa construiu ou desenvolveu a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, ou seja, o direito do homem só. Não tinha direito das mulheres. Mulher não tinha direito à propriedade, mulher não tinha liberdade de expressão, direito à liberdade de expressão, não podia se expressar, a mulher tinha que ficar calada, né, em casa, no bar, ali no recanto, né, no âmbito doméstico. Mulher não tinha direito de político, né, não tinha direito praticamente nenhum. De propriedade, direito político, direito de liberdade de expressão. Ela vai defender que as mulheres são iguais aos homens, ou deveriam ser iguais aos homens, ter os mesmos direitos. A Mary Wollstonecraft. Depois o Hegel, ali já no século XIX, 1807, ele explorou a dialética entre o mestre, o senhor e o escravo. Nessa dialética do senhor e o escravo, Hegel vai dizer o seguinte: no princípio, os dois são iguais. O senhor e o escravo não é senhor e escravo. Dois homens entram em confronto. Esse confronto, um sai vencedor. E aquele que sai vencedor vai e subjuga o escravizando. Mas essa relação é dialética. Hegel é um defensor da dialética. Na medida em que o senhor escraviza o escravo, ele passa a depender do escravo. Porque tudo que ele tem acesso, o senhor, é produzido pelo escravo. Agora, o senhor já não é mais capaz de produzir as coisas por si mesmo. Ele depende do seu escravo. Na medida que o senhor depende do escravo, agora o senhor é um escravo do escravo. Uma relação, então, dialética, essa relação do senhor e escravo. A mesma coisa acontece entre homens e mulheres para a Júlia Kristeva. Historicamente, os homens dominaram as mulheres, se tornaram dependentes das mulheres. A galera da direita machista, patriarcal, defende que são os homens que tornam o mundo mais seguro. E sempre foi os homens os responsáveis pela manutenção, pela garantia daquilo que sustentava a família. Será que é? O homem que saía para caçar, para pescar e trazia o alimento. E aí ele era o provedor. Será que era o homem que era o provedor? Enquanto o homem ia caçar, a mulher ficava fazendo o quê? Cuidando dos filhos. Será que esse homem chegaria à idade adulta para caçar e pescar se não tivesse a mulher cuidando dele? Então é o homem que é o provedor? Antes de ele chegar a ser o provedor, ele precisou de uma mulher para cuidar dele, para criá-lo, para amamentá-lo e ajudá-lo a crescer. Mas aí eles colocam como provedor, como aquilo que garante a subsistência, somente a caça e a pesca empreendida pelo homem. E aí, isso destrói a filosofia da galera Red Pill, que é uma filosofia, né, que é muito baseada em evolucionismo, até em ciência. Mas eles distorcem completamente o pensamento científico. Porque aí constrói uma visão de que o homem, biologicamente, é o caçador, é mais forte, é o provedor, é o que protege, mas ao mesmo tempo é o que torna o mundo mais inseguro. Olha só como é que a relação é dialética.
Ao mesmo tempo que o homem protege, ele torna o mundo mais inseguro. A galera está falando lá do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, o que está acontecendo em muitas cidades lá? Porque o povo está ilhado, está coisado lá. A bandidagem está rolando solta, não está tendo como a polícia fazer a fiscalização. Está tendo roubo, assalto. Aí você fala, é nessa hora que o homem torna o mundo mais seguro, principalmente o homem armado. Mas quem está tornando o homem seguro? São outros homens que estão praticando crimes, estupro, né, roubos, assaltos, né? Então esse mesmo homem que torna o mundo mais seguro é o homem que torna o mundo inseguro. Esse homem que é o provedor jamais conseguiria ser provedor sem a mãe, a mulher que o amamentou e proveu para ele ali inicialmente, para que ele crescesse. Ele nem teria chegado à idade adulta para conseguir fazer isso. Então são questionamentos que a ajuda cristã vai fazer, mas ela questiona quando o feminismo acaba passando dos limites, ao querer substituir o poder dos homens para o poder das mulheres. E as mulheres querendo ditar para os homens como eles devem ser. Assim como elas não admitem que os homens digam para elas como elas devem ser, elas não deveriam admitir também que elas mesmas digam como os homens devem ser. É uma relação dialética para a cristã, né? Então, o Hegel vai explorar isso na Fenomenologia do Espírito e isso influencia bastante o pensamento da cristã. Depois, Simone de Beauvoir, na sua questão do sexo, ela tornou-se rapidamente um texto importante do movimento feminista francês, defendendo historicamente a mulher foi um segundo sexo, um sexo inferiorizado, submisso, subjugado, excluído, marginalizado. E para ela a mulher não nasce mulher, a mulher torna-se. Por quê? Porque quando a gente nasce, a gente não é nada. A gente é aquilo que a gente escolher ser. Então não tem um papel feminino pré-determinado. A mulher tem que ser bela, recatada, do lar, tem que ser mãe. A mulher vai ser o que ela quiser. O que ela escolher ser. É o que defendia a Simone de Beauvoir. Esse escolher ser não deveria ser também o escolher ser para a cristã igual ao homem. O que acontece é que a mulher, quando busca o poder, ela busca reproduzir a mesma lógica do homem. A Margaret Thatcher, por exemplo, chegou no poder na Inglaterra, se tornou primeiro-ministro e passou a se comportar como um homem no poder. Mas não é para criticar essa postura masculina, essa postura de dominação. Em 99, em posturas intelectuais, os físicos Alan Sokal e Jean-Luc Monte criticaram o mau uso da linguagem científica por Cristeva. E pelo pós-modernismo, eles vão criticar. Porque o pós-modernismo ele cria uma linguagem obscura, confunde as pessoas e detona a ciência. E acaba dando espaço para o que acontece atualmente, o negacionismo e as teorias da conspiração. Por quê? Porque se qualquer tipo de pensamento é válido, que defende o pós-modernismo, então a gente está enrolado, porque vai ter que insistir mais. A Margaret Thatcher, como muitas mulheres, que galgaram a posição de um grande poder, incorporou a imagem pública dos conceitos masculinos. Se transformou uma mulher masculinizada. A própria Dilma Rousseff também no Brasil. Acho que cabelo curto, masculinizado ali. Então, acabam as mulheres reproduzindo ou fazendo tudo aquilo que elas criticavam quando elas chegam no poder. A crítica de Júlia Cristeva. Beleza? Por hoje é isso aí.